Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre quadrinhos, com essa obra-prima recente, Uma Metamorfose Iraniana. Uma Metamorfose Iraniana conta um episódio real da vida de Mana Neyestani, um desenhista iraniano que foi detido em seu país devido a uma tira mal interpretada, vendo-se obrigado a fugir de sua Teherã natal. Nascido em 1973, ele formou-se em arquitetura, mas começou sua carreira como desenhista para jornais e revistas culturais no início da década de 90. Em 99, durante a ascensão dos jornais reformistas no país, Mana foi fichado como desenhista político e obrigado a fazer apenas ilustrações infantis. Este episódio na vida singular do artista começa em 2006, quando ele desenha um diálogo entre um garoto e uma barata que é publicado no suplemento infantil de um jornal. O problema começou por causa de uma palavra azeri, um idioma turcomano de um grupo étnico presente no norte do Irã e no Azerbaijão, pronunciada pelo inseto. Com isso, este grupo, que há muito havia sofrido opressão do regime central, se sente provocado. A tira infantil acaba se tornando o estopim de algumas manifestações e um pretexto, ainda que forçado, para o início de um levante. Diante dessa situação, o regime do Teherã usa Mana e o editor do jornal, Mehrdad Ghazenfar, como bodes expiatórios e são levados para a prisão 209, uma seção não oficial de Evin, sob a administração do Ministério da Inteligência e da Segurança Nacional, a VEVAC. Bom, acho que para a gente entender o Metamorfose, é necessário também um pouco de contexto histórico. Acho que aqui cabe, como o Metamorfose Iraniana ele é um puta quadrinho em todos os sentidos, acho que cabe aqui uma certa comparação em termos históricos, tá, para deixar bastante claro, com Persépolis. Porque para você fruir melhor do que acontece, um contexto é mais interessante, apesar de que, também em comparação ainda com o Persépolis, eu acho que o Netanyahu... O Mana Neyestani? Neyestani. O nome é difícil. Mana Neyestani. Tá aqui escrito, ó. Ele nos dá mais contexto, até porque a sua história está ligada diretamente à questão da opressão do atual regime do Irã, que vigora desde 1979, após a chamada Revolução Iraniana, quando um levante tirou do poder o antigo governo, que era uma monarquia autocrática, pró-Ocidente, tá? Isso é extremamente importante frisar, porque é também exatamente o motivo pelo qual aquele regime caiu e pelo qual o atual regime do Irã, mas também a sociedade iraniana, se comportam dessa forma. A gente tem esse preconceito, muito por nós estarmos no Ocidente, de que as sociedades do Oriente Médio são todas subdesenvolvidas, assim, de culturas extremamente fundamentalistas, e não é necessariamente assim. O Irã é um país economicamente desenvolvido, socialmente estável em muitos sentidos. O seu regime é um regime teocrático? Mas isso precisa ser levado em consideração porque existem muitas democracias no Ocidente que também são governos ruins. Isso daí que você colocou é importante porque, assim, eu acho que o tema central aqui é liberdade. Esse é o tema central. E como você falou, a gente chega com preconceitos, até mesmo pelo tipo de informação que chega pra gente e a falta de contato que temos com civis mesmo desses lugares. Dificilmente a gente vai ter vários amigos oriundos desses lugares, até mesmo porque se nós tivermos, eles saíram desse lugar e estão em outro local, né? Mas qual que é a questão aqui? Primeiro, como você falou, né, a questão do envolvimento de nós como leitores com esse tipo de história. Nós não vivemos esse tipo de regime político, nós não vivemos esse tipo de cultura que eles têm, que é uma coisa bem diferente. Objetivamente falando, isso é extremamente importante. Eu vou só fazer um parênteses. Nós não vivemos essa cultura, nós não conhecemos essa cultura. Não, exatamente. E aí, qual que é a questão? Aí você pega, como a gente colocou na sinopse no começo, poxa, como é que eu vou me envolver com esse quadrinho? Né? Eu não sei o que o cara passou, tal, ou seja, é quase a sinopse dá a ideia de que é quase como se fosse um quadrinho, é um quadrinho autobiográfico, mas dá muita impressão que seria um relato jornalístico, né?
E não é. Ele coloca assim esse tema de liberdade de uma maneira que qualquer um consegue se identificar. Quando a gente vai pegar o conceito de liberdade, né, tipo definição de liberdade no dicionário, por exemplo, tá falando que é a possibilidade do indivíduo fazer o que quiser desde que não incomode o outro, a possibilidade de exercer os seus direitos, blá blá blá. Que é uma definição bastante positivista, né? Exato. Que é aceita no Ocidente no século XX mais como uma convenção do que como um debate filosófico, porque tem um monte de pensadores que discordariam desse conceito de liberdade. E eu vou até aproveitar isso que você está falando, porque a questão aqui remonta justamente a esse contexto histórico que nós mencionamos agora há pouco, porque é o seguinte, aquele regime que existia antes de 79 era um regime pró-Ocidente, mas isso não significa que ele fosse bom. Sim. Muito pelo contrário, o regime era considerado submisso às potências do Ocidente e ele não era menos opressivo por ser pró-Ocidente. Pelo contrário, o governo do último Shah, que eu não consigo nem pronunciar o nome do cara, não vou conseguir lembrar o nome do outro sujeito. É bastante extenso, é em persa, me desculpem. Mas assim, era um governo falho em todos os sentidos. O Irã passava por problemas econômicos, passava por convulsões sociais e existia esse desgosto pelo regime que existia então. E como era um regime pró-Ocidente, existia também esse desgosto em relação ao Ocidente. A culpabilização da cultura ocidental como sendo responsável por aquele governo. Então, quando a Revolução Iraniana acontece e esse regime teocrático, que é fundamentalista xiita, assume o controle, a sua rejeição ao Ocidente não é só uma rejeição política, diplomática, é uma rejeição em nível social também. Os iranianos, enquanto indivíduos, apresentam uma certa resistência, rejeição ao que vem do Ocidente. E por que eu estou mencionando isso? Porque o Neyestami, ele começa a sua carreira como ilustrador e ele é catalogado como um cartunista político. Exatamente. Ou seja, é algo que é uma prática que é considerada tipicamente ocidental no Irã. Essa coisa da charge política, essa coisa da crítica através da arte do quadrinho, e por isso a resistência do país em relação a esse tipo de coisa. Então, quando ele é catalogado como chargista político, ele é obrigado a escrever somente tiras infantis, que é o começo de todo o problema, como vocês viram na resenha. Exatamente. Então, vamos lá, você leitor, imagine só, ok, passou todo esse panorama. Como você, leitor brasileiro, vai conseguir se identificar com isso? Né? Como? Assim, é quase que impossível, assim, é outra realidade. Não importa quanto tempo a gente fique falando aqui desse cenário, é uma coisa que a pessoa tem que sentir. Mas, em compensação, é isso que acho que é o maior valor desse quadrinho. O Mana consegue fazer você sentir isso, só que sentir não por esse lado mais ruim, opressor até, mas sim pelo lado do desejo da liberdade. E aí quando eu falei do lance da liberdade antes, exatamente como você falou, é um conceito de dicionário Aurélio para ter 3 linhas em coluna dividida, né? Ponto. E aqui ele mostra que o conceito de liberdade é algo muito maior. Né? Algo muito maior e algo que, assim, talvez você possa escrever um livro e você não vai conseguir explicar. É algo muito de sensação. O Mana, quando ele coloca aqui, tanto no forma de desenho, inclusive em termos até de inspirações, a gente percebe que tem influências muito fortes, não apenas diretas, como tipo Frank Miller. Ele cita Frank Miller ali explicitamente, tal, pelo próprio título, né? O próprio Kafka, né? Aí fugindo dos quadrinhos, indo para a literatura. Mas, voltando para os quadrinhos, você tem uma influência direta do Will Eisner. Diretamente, ele usar o espaço do quadrinho, o espaço físico do quadrinho como algo. Então, ele pegando uma página do quadrinho e abrindo, assim, ele usando as linhas do quadrinho para tentar se soltar um pouco. Questão de aproveitamento daquilo que eu sempre menciono, que é a página em branco de uma história em quadrinho, que é um espaço não só metafísico para analogias e metáforas, mas ele também é metalinguístico, porque ele trabalha com vários níveis de informação e comunicação. Também existem alguns elementos subversivos, como no traço, o trabalho com rachuras muito fortes, lembra bastante o quadrinho subversivo do Robert Crumb. E eu não acho que isso é algo assim acidental. Eu acho que é deliberado, porque como ele está escrevendo esse quadrinho na prisão, como ele está nesse momento de questionamento da liberdade, ele evoca
alguns dos quadrinistas mais subversivos, mais questionadores, para reforçar esse questionamento em relação à sua liberdade ou à perda de. Esse estudo da liberdade ele acaba sendo também mais contundente, principalmente no que você mencionou agora há pouco, sendo uma das influências óbvias, inclusive está no título, a Metamorfose do Kafka, porque o que é a trajetória do Gregor Samsa na Metamorfose? É um estudo emocional da condição humana, da privação da liberdade de direitos que ocorre quando o Samsa passa pela sua transformação. Aqui é a mesma coisa, e eu acho, isso foi uma coincidência histórica, mas eu acho extremamente interessante como ele usa a figura da barata, que começa toda essa história, como um link conceitual entre o trabalho dele e o trabalho do Kafka, porque o que ele está fazendo é não questionar a questão da liberdade enquanto algo político, enquanto algo sociológico, mas em um nível individual, porque o que ele fez, ele considera, e acho que, assim, observando o contexto, acho que é justo afirmar, foi algo acidental. Quando a Baratinha usa um termo azeri, ele não fez aquilo de propósito. O próprio autor fala, olha, o dialeto, o azeri, é parte comum da cultura de algumas pessoas dentro do Irã, justamente por conta dessa mistura de inúmeras culturas que existem naquele país, que a gente remonta também a outra parte daquele contexto histórico, que é as guerras russo-persas, que é um negócio que ninguém fala e o amigo espectador não tem a obrigação de saber. Então, assim, para dar uma resumida, as guerras russo-persas foram uma série de conflitos que se estenderam do século XVIII até o XIX e que envolveram o Império Russo, o Império Persa, mas também o Império Turco-Otomano. E é aquela história, né, cara? Toda guerra envolve deslocamento de pessoas, mudanças bruscas na sociedade e na cultura. E quando a gente chega agora no século XXI, o que nós somos, assim como o que eles são lá, é resultado dessas inúmeras mudanças que aconteceram, mas também da herança que se traz daquele tempo. Então, assim, é razoável você afirmar que aquele povo, os turcomanos que se sentiram ofendidos com a tira do Neyestami, tenham ou usado como bode expiatório. Porque quando o Neyestami se calca nessa liberdade, que é oriunda da cultura ocidental, para escrever suas tiras, tanto o governo persa vê nele um bode expiatório perfeito para encerrar aquela revolução, como os turcomanos tinham visto nele um bode expiatório para começar, porque se existe algo que aquele povo que não queria estar naquela região, que queria pertencer à sua própria cultura e não à cultura do Irã, e o governo que tem o interesse de manter aquele lugar sob seu domínio, tem em comum, como inimigos, é o Ocidente. Exato. Então o Neyestami ele se vê nessa condição em que a sua liberdade individual acaba sendo cerceada por um contexto histórico, político e social ao qual ele nem pertence. Não, e você vê que é uma cadeia sem fim, né? Porque usam ele como bode expiatório, então é o seguinte sentido. Tá lá o pavio, aí vai indo, um balão, vai enchendo. O que estoura o balão é o último sopro. Só que teve muitos sopros antes para estourar, só que aquele último parece que foi o culpado. Acontece isso com o Neyestami, chega o pessoal em cima dele e tal, só que isso daí é por causa de uma longa história, ele só foi o último sopro. E daí você fala, pô, que merda, né, tal, que vida. Só que daí o próprio Neyestami, quando ele entra naquela situação da prisão, tudo mais, tal, chega uma hora quando ele tá foragido, né, quer dizer, quando ele tá se exilando, com a mulher ele explode também, né. E é uma cena muito simbólica porque assim, a gente costuma colocar vilões, né? Então, aqui no caso, não existe um vilão, né, personificado, mas você tem todo esse panorama falando, puxa, que realidade, né? A realidade é a vilã nessa história. Só que o nosso herói, o Mana, chega uma hora, ele vira o vilão porque ele torna a mulher o bode expiatório uma hora. Então, a mulher, ela se torna aquele último sopro no balão que estoura, e o próprio Mana é esse balão. Então, olha só a cadeia indo, assim, não tem nem início nem fim, né? A gente está falando de um ciclo aqui. É porque não é uma história, é um quadrinho que fala sobre uma condição. Exato. Uma condição emocional, psíquica. E eu acho, inclusive, assim, esse uso da metalinguagem que ele faz no desdobramento dos quadros e principalmente dos pontos de vista que ele oferece, aquela coisa de mostrar a cela dele como uma ilha isolada no oceano, acaba quebrando um pouco a intensidade no sentido da tristeza, talvez da depressão, porque ele é muito honesto com os sentimentos dele. Ele não sentiu aquilo durante aquele período.
né? Ele nem, na prática, ele nem ficou tanto tempo preso assim, né? E isso é uma coisa que eu também acho muito valor, que assim, facilmente poderia ser um quadrinho, uma história que descambasse pro vitimismo, quer dizer, não vitimismo, não seria vitimismo, mas assim, mas não fica pesado. Assim, não tem um humor, né? Isso, ele tem humor, ele dá uma leveza em sofrer e tal, mas ele deixa isso leve e tal, só que mesmo com a leveza, pelo humor, pela própria metalinguagem que ele usa no quadrinho, mesmo assim que tem essa leveza, ele consegue fazer com que você sinta um tipo de opressão e tal. Principalmente essa cena que você colocou lá dele vendo a cela como uma ilha envolto de mar. Quer exemplo melhor, assim, ilustrado de mostrar que você estar preso ou estar oprimido, não necessariamente você precisa ter grades. Pelo contrário, a falsa ilusão de liberdade. Porque se você pega e olha, pô, isso é livre, né? Ó, tô vendo, não tô conseguindo ver o fim do horizonte e tal, então olha só que liberdade. Opa, se eu sair daqui eu me afogo. O que também não deixa de ser uma metáfora para o que ele está demonstrando, apresentando para a gente nessas divergências entre a percepção de liberdade que existe no Oriente e no Ocidente. Essa visão que ele tem da ilha isolada também pode ser interpretada como um indivíduo que se vê perdido em um mar de ignorância, porque ele tem um certo esclarecimento histórico, político e social, ele sabe de onde vêm as influências dele, mas ele sabe também as características que o povo dele possui, e ele não abre mão disso. Acho que inclusive hoje, isso é estritamente uma especulação, mas acho que hoje exilado na França, ele talvez também não deva se sentir tão à vontade também na França, porque aquilo não é a cultura dele, aquilo não é o lar dele. Se o Metamorfose oferece para a gente alguma perspectiva sobre como o indivíduo se relaciona com o seu entorno, acho que um indivíduo que tem referências tão particulares, tão peculiares como o Neyestami, acaba se sentindo isolado nessa ilha, onde quer que ele esteja, porque ele é a ilha, Isso. Ele carrega a ilha consigo, né? A única diferença é que agora, lá na França, ele só está numa ilha maior. Ele só está numa ilha maior, talvez com uma árvore para dar uma sombra. E isso que é legal, assim, quando eu li esse quadrinho pela primeira vez, eu não tinha lido nada sobre ele, eu simplesmente peguei, assim, na livraria, li a sinopse, gostei, comprei e fui ler. E ele me surpreendeu de inúmeras formas, principalmente nessa questão que a gente discutiu no começo. Como você, como leitor, vai se identificar com esse tipo de cara que está vivendo num panorama, assim, quase oposto ao nosso, né? Só que ele consegue pegar a questão do indivíduo e essa é a ponte. Você não precisa ter vivido o mesmo panorama político, sociocultural que ele passou. Mas nós, como indivíduos, ele consegue ir aprofundando, chegar naquela camada que é igual a todo mundo, né? Tanto é que assim, eu lendo, o que eu senti? Essa questão da liberdade, ele conseguiu passar uma questão de uma roupa de força durante quase o quadrinho inteiro, para quando chega no final ele consegue, entre aspas, escapar daquilo, meio que deu um respiro, afrouxou a roupa de força, mas ele ainda está numa cela acolchoada, por exemplo. Se você for manter a analogia com a metamorfose do Kafka, nós conseguimos nos conectar a Barata Samsa, Sim. Porque é um estudo sobre a condição emocional humana e não sobre a transformação dele, e da mesma forma que a gente tem essa sensação de alívio ao final do quadrinho, nessa pretensa liberdade que ele acaba conseguindo no seu exílio, também a gente encontra aquela sensação de alívio na morte do Sansa no final de Metamorfose. Então, assim, essa analogia se segue e, de novo, é estritamente uma especulação, mas acho que não é exagero comparar o exílio dele na França a um certo tipo de morte da vida que ele vivia até então. Acho que a analogia, a metáfora se mantém aqui. Sim, concordo plenamente. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre esse clássico recente, Uma Metamorfose Iraniana. Curtiu? Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Tem críticas, sugestões? Mande para natela@formigaelétrica.com.br. Não deixe de nos procurar na nossa página do Facebook Formiga Elétrica. Entre no site formigaelétrica.com.br para mais resenha, mais conteúdo original. É isso, até semana que vem.